Vamos conversar um pouco aqui. Eu vou falar de uma coisa que eu nunca falo, tá? De leis, de direito, tá? Eu trato de filosofia, mas eu vou tratar de direito, principalmente pela questão aí do julgamento do Lula, das questões do Lula no Supremo, né? O Marco Aurélio, ele disse que a conta não fechava. A conta não fechava porque ele não pode, né, fazer tudo o que fez e agora tudo fica dito pelo não dito como se não tivesse acontecido nada, né? Então ele votou lá para que o Lula não fosse preso, mas foi voto vencido. Aí prenderam o Lula, ficou 530 dias preso. Agora pedem para ele votar que tudo aquilo não valeu nada. Ele fala, a conta não fecha. Não... Se vocês acharam que ele ia ser preso e agora vão ver que tudo não valia nada, alguma coisa não fecha, né? E realmente não fecha. Ele está com a razão. Ele pode não ser justo em relação ao Lula, né? Mas ele não está muito preocupado com a questão do Lula. Ele está preocupado com a verdade dele, né? Com a consciência dele, aquilo que ele entende como certo como errado. Ou seja, ele está num dogmatismo moral, o Marco Aurélio. E esse dogmatismo moral dele, que fundamenta aquilo que ele acredita que é certo ou que é errado, não fecha a conta, né? Portanto, ele não pode simplesmente dizer que nada aconteceu. Tudo bem, tá? Mas vamos ver então por que ele tem razão, tá? Eu quero dizer, tá? Ele pode não ser justo com o Lula. Os outros também têm razão. Todos eles têm razão. Em algum momento, aliás, eu acredito que só dois lá não têm razão, tá? Que é o Nunes Marques, né? Porque ele é um canalha que votou contra a própria consciência, né? O voto dele é uma coisa horrorosa, né? O voto dele é uma coisa horrorosa, um absurdo, né? É uma canalice, é uma mentira, ele mentiu, né? E eu chamo de canalha porque ele mentiu, né? Ou seja, ele apontou provas do processo. É um absurdo. O que ele fez lá é um absurdo. Mas ele é juiz, ele pode, né? Ele é do Supremo, ele pode, né? E outro que é o Fux, né? Mas o Fux é um utilitarista, né? O Fux não deixa de ser um canalha, porque todo utilitarista é canalha, né? O utilitarismo é uma filosofia canalha. Já como concepção filosófica, o utilitarismo é canalha, né? Porque ele é desumano, ele é indiferente, né? Ele tem vários problemas aí, ele pode conversar depois, tá? Mas então ele age de forma utilitarista, a favor da Lava Jato, né? E está pouco se importando com o Lula, com o presidente, ou com a pessoa, ou com a política, ou com a nação, né? Ou seja, então essas duas posturas, mais a do Marco Aurélio não, a do Marco Aurélio é um pouco mais sábia, né? Por isso é que também é incompreendida. Mas vamos ver então por que o Marco Aurélio estava com a razão. A nossa Constituição é uma Constituição que ela não é punitiva, ela não pede a punição de ninguém. Ela é civilizatória. Ela é civilizatória, ela orienta a sociedade em prol da civilização. E a civilização significa não punir. Punir cada vez menos. Buscar outras alternativas que não seja a punição da pessoa. Ou seja, ao longo da história humana, a punição sempre vai, de acordo com a evolução da civilização, a punição vai sendo mais branda. Então você açoitava o cara, você punha ele, né, crucificava ele, punha ele a pregos, punha ele a ferros, escravidão, pena de morte, açoite, e foi caindo, enforcamento, fuzilamento, e foi caindo, né? Prisão perpétua, 50 anos de cadeia máximo, 30 anos de cadeia o máximo, e aí vai caindo. Penas alternativas, ou seja, civilização significa isto, tá? A não punição, tá? Isso é bem retratado na filosofia do Foucault, né? O Foucault trata muito disso, né? Aquele vigiar e punir e tal, né? A ideia que se tem de punição, né? Principalmente uma ideia moralista que sempre acompanhou a classe média. Ela tem uma ideia muito forte de punição, tá? Que está representada aonde essa punição? Ela está representada no nosso Código Criminal. O Código Civil e o Código Criminal tratam da punição. Então veja bem que a Constituição trata de uma coisa
e a punição trata de outra. O Código Civil e o Código Criminal, ou seja, os códigos que tratam das penas, das penalidades, eles tratam da punição. Né? Então tem um conflito aí entre a Constituição, que é a carta maior, e o Código Criminal, que é um código de apoio à execução da pena. Tá, então qual a ideia que a civilização coloca? Que a ideia civilizatória coloca? Você não tem a punição, por quê? Porque a sociedade só vai agir em defesa dela própria. Tá? Então, se eu tiver que prender alguém, eu vou ter que prender alguém em defesa da sociedade, não para punir essa pessoa. A ideia de punição tem que estar afastada. Então, alguém fez alguma coisa, é julgado para ver se ele fez alguma coisa por um motivo, qualquer uma motivação específica, que possa atenuar aquele ato, ou se ele fez aquilo racionalmente, ou ele faz aquilo de forma direto, né? Ele faz aquilo de forma contumaz, tá? Faz aquilo de forma prazerosa, se ele tem algum problema psíquico, enfim. Tá? Seja como for, a sociedade vai julgar se essa pessoa deve ou não deve ficar presa para não submeter a sociedade aos crimes e malfeitos que ela pratica. Tá? Isso é claro. Então não estamos falando de punição. Estamos falando de defesa de sociedade. Tá? Só que o Código Criminal não está falando de defesa de sociedade, está falando de punição. Então, praticamente, nós temos um Código Criminal que ele é inconstitucional. Tá? Começa daí. Ou seja, ele assim como há no mundo inteiro, não é um caso brasileiro. A maioria das constituições modernas do mundo, todas elas são civilizatórias. Por isso é que vai caindo cada vez mais as penas. Tá? Então esses códigos criminais têm que ser elaborados de quando em quando para serem atenuados e não agravados. Ou seja, as penas têm que caírem e não aumentarem. Tem que ser mais civilizatórias e não mais punitivas. Tá, é fascinante, mas isso vai contra a opinião pública. Bem, então nós sabemos que a opinião pública ela é punitiva. Então a opinião pública está contra os princípios da Constituição. Então se a opinião pública, ou uma grande parte dela, está contra os princípios da Constituição, a conta não vai fechar. Por quê? Porque quem formou essa opinião recebeu a informação desde quando era criança de que tem que ser punido. Todo mundo que fez alguma coisa tem que ser punido. A punição é uma questão de mérito. Tá? Ou seja, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar pelo que fez. Tá? E essa ideia não é civilizatória. E ninguém passa a ideia civilizatória, que é a ideia que se embasou a Constituição. Isso só está em altas rodas, de pessoas que estudaram filosofia, que aprenderam os filósofos, as legislaturas, que estudaram o direito, que conseguem ver horizontes maiores, são mais humanistas, mais sensíveis. Então é só uma pequena parte da sociedade que consegue entender que nós não podemos punir ninguém, não é essa a ideia da Constituição. E se nós punimos alguém, é porque nós temos um código criminal muito duro, não conforme com a Constituição, e para ajustar isso, nós queremos mudar toda hora a Constituição para a Constituição se ajustar ao código. E não mudar o código para o código se ajustar à Constituição, que é a lei maior. Então acontece o quê? Nós pegamos e falamos assim, olha, vamos prender depois de julgado em segunda instância. Por quê? Porque nós queremos punir. Tem que punir, a pessoa não pode dizer, não, mas a civilização está dizendo que não tem que punir. Que tem que proteger a sociedade se acaso ele representar perigo. Tá?
E esse perigo não pode ser subjetivo, não pode ser um perigo que metade acha que é e metade acha que não é. Uma pessoa que mata pessoas, matou um, matou dois, matou três, você não tem que fazer uma consulta popular para ver se afastamos ou não afastamos essa pessoa da sociedade. Essa pessoa que assaltou fulano, ciclano, beltrano, você não precisa fazer uma pesquisa, porque são fatos, por isso que a justiça trabalha em cima de fatos, tá? Agora, se você tem uma figura política, que a análise é subjetiva, tá? Então, você não pode querer que essa pessoa seja punida, porque a ideia vai ser subjetiva. Uns vão achar que o Lula roubou, outros vão achar que o Lula não roubou. Tá? Provas reais não vai haver, porque se houvesse, não seriam discutidas. Tá? Se são discutidas é porque não são reais. Tá? Ninguém vai discutir agora que o menino Henry não morreu. Ninguém vai discutir. Tá? Agora, se nós podemos chegar a discutir ainda, tá? Que se o Jaiminho matou ou não matou o menino, né? Pelo menos não que ele matou, mas que ele bateu no menino que acabou provocando a morte, tá? Fica quase que um ponto pacífico. O número de provas são tamanho, a coisa é tamanha, tá? Não tem como, tá? Ou seja, os casos que atentam claramente contra a vida humana são muito claros. Tá? Às vezes, quando atentam contra a propriedade privada, ficam muito claros. Mas os casos políticos são bem mais complexos. Mas vamos lá. Então as pessoas querem que a pessoa seja punida. E fala assim, não, então depois de segunda instância, prende. Prende, mas peraí, a Constituição fala que não pode prender antes de estar tudo julgado. Ah, não, mas a gente vai mudar a Constituição para se adequar àquilo que a gente quer, que é a punição. Sim, mas a Constituição não é punitiva. Ou seja, de novo, se você não acredita na Constituição, ou seja, se você não acredita na civilização, tá? Se você é uma pessoa punitiva, então você tem uma característica de fundamentalismo. Você acredita em alguma coisa que não é a civilização. Você acredita possivelmente em Deus, nas leis de Deus, tá? Você não acredita nem na justiça. Para você nem deveria haver Constituição. Para você nem deveria haver justiça humana. O que nós viveríamos seria na barbárie. Tá? Porque a realidade se impõe. E Deus não está aqui para separar o joio do trigo. Tá? Os homens simplesmente se matam. Tá? Então, voltando, se você não é uma pessoa fundamentalista, se você é uma pessoa se você não é uma pessoa que acredita na punição, se você é uma pessoa que acredita na Constituição, então você é uma pessoa que deve abrir os olhos para entender, não, eu não posso então acreditar na punição. Eu tenho que acreditar que o Estado só vai agir em defesa da sociedade, nunca em punir alguém. E o problema disso é que muitos discursos de chamada esquerda, que ela seria muito mais constitucional, tá? E muito menos moralista, ou seja, muito menos punitiva, mesmo assim ela insiste na punição quando ela vê atos de profunda imoralidade que afeta as suas verdades. Tá? Então a pessoa ela não acredita na punição até falarem, tá, do racismo, até falarem da homofobia, até falarem da pedofilia, até falarem da tortura. Tá? Aí ela já muda de ideia. Não, tem que punir. Racista tem que punir. Pedófilo tem que punir. Homofóbico tem que punir. Torturador tem que punir. Aí volta ao mesmo problema. Não tem que punir. A sociedade tem que se defender dessas pessoas. Então por que uma pessoa dessa tem que ser afastada da sociedade? E de maneira sumária. Não precisa você ficar tendo tanto julgamento assim. Um laudo médico muitas vezes pode concluir isso. Uma junta médica pode resolver isso, não precisa ser tanto processo assim. A coisa podia ser um pouco mais simples, para ser um pouco mais rápida. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que é um pedófilo, ela pode ser afastada da sociedade, tá? Em cima de vamos dizer, análises psicológicas, tá? Alguma participação na justiça e pronto. Tá? A pessoa não tem que sofrer
pessoa não tem que ir para ser exposta à punição, ela simplesmente vai ser afastada da sociedade. Vai ter casas para isso, vai ter ambientes para isso, vai ter onde lá ela vai receber um tratamento digno e viver com dignidade. Assim como o traficante, assim como o estuprador, assim como o torturador, assim como qualquer um, como o assaltante de banco, assim como o policial assassino, assim como qualquer um. Tá? Ou seja, as pessoas deveriam, quando representam perigo para a sociedade, serem afastadas da sociedade, mantendo a sua dignidade, sem nunca ter que pagar uma pena. Ou seja, não existe punição. Aí nós atingiríamos os ideais da Constituição, da democracia. E mudaríamos os códigos. E não ficaria mudando a Constituição, mudaria os códigos. Para isso é preciso boa vontade. Para isso é preciso entendimento político. Mas é claro, se a pessoa não quer saber de política, não existe solução. Porque nem Constituição ela deseja. Né? Ela deseja justiça divina. Isso já é outra coisa. Entra em outro assunto. Entra num estado teocrático. Já é outra coisa. Não tem Constituição, não tem aí os 10 mandamentos. Ou coisa parecida. Então, vamos voltar ao caso lá, tá? Que a coisa é bem complicada, tá? Então, nós não poderíamos nunca aprovar uma lei que condenasse alguém à prisão em segunda instância. E isso Marco Aurélio defendeu, não podia prender o Lula. Nem ninguém. Tá? Ou se espera o fim do processo, ou se prende alguém que representa perigo para a sociedade. E esse perigo para a sociedade não depende se é em primeira instância, segunda, terceira. No momento em que ele representar um perigo para a sociedade, ele é preso. Acabou. E isso funciona até hoje. Isso funciona bem, inclusive. Tá? O que não funciona bem são os presídios, né? Que nós temos que gastar um pouco de dinheiro, a sociedade tem que começar a ver que as coisas são importantes, tudo é importante, tá? Então gastar um pouco de dinheiro, muito dinheiro inclusive, tá? Na recuperação dos presídios, para eles não serem esse antro de desumanidade que eles são. Agora, se todo mundo acha que a pessoa vai para o presídio para sofrer, para pagar o que fez, voltamos à barbárie, tá? Entendeu? Vamos lá, tá? Aí eu pego e pego os assuntos políticos, tá? E crio uma justiça especial para ele. Eu crio a justiça militar para os militares, eu crio a justiça do trabalho para o trabalho, eu crio a justiça política, ou seja, eleitoral para os políticos, e crio a justiça civil para os casos de conflito entre as pessoas, e crio a justiça criminal para os atos contra a pessoa humana, contra a propriedade humana, enfim, tá? Tudo bem, tá? Mas eu criei, então, a justiça política, que é essa eleitoral. Aí eu pego o político e faço uma lei que ele não pode se candidatar se ele tiver uma acusação criminal. Não posso fazer isso de novo, eu quero punir ele de novo. Uma pessoa tem o direito a se candidatar de qualquer jeito, mesmo que seja um assassino, um estuprador, um pedófilo, qualquer jeito. Tá? Ela tem, o que ela não tem direito? É quando a justiça eleitoral, ou seja, aquela que mexe com a política, tirar esses direitos dela. Então, de qualquer forma, se existe ou não uma possibilidade de que falar que fulano ou beltrano não pode participar de uma eleição, isso só pode ser dado pela justiça eleitoral e não pela lei. Senão, de novo, volta a mesma coisa. Você não pode prender o cara na segunda instância, mas pode tirar os direitos políticos para ele não ser candidato na segunda instância. Então, é claro que fizeram uma lei horrorosa. A lei da ficha limpa foi uma das piores coisas que o Brasil fez. Eu falava isso na época. Né? Não tem mais coisa horrorosa do que a lei da ficha limpa. Por quê? Porque você justamente botou o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje
nós temos um miliciano na presidência da República, nós temos um imbecil na presidência da República, um genocida na presidência da República, tá? Baseado na lei da ficha limpa. Porque foi ela que tirou o Lula. Tá? Ela que proporcionou o Bolsonaro. Tá? Então a lei da ficha limpa é uma coisa que ela é inconstitucional. Foi um absurdo ela passar pelo Supremo e o Supremo considerar a lei da ficha limpa constitucional, assim como já tinha considerado a primeira vez a prisão em segunda instância constitucional e depois voltar para trás. Vai chegar uma hora que o Brasil vai ter que rever a lei e falar assim, não, nós não podemos fazer isso. Essa lei é inconstitucional. E aí depois aprovam a lei, tá? Prendem o Lula nesses dois erros. Tá? Depois agora, para evitar que o Bolsonaro ganhe outra, talvez vão restabelecer os direitos políticos do Lula, tá? Para ele ter condição de ganhar e voltar de novo a um governo que possa colocar o país nos trilhos. Né? Então veja bem como a conta que o Marco Aurélio fala também, que realmente não fecha, não fecha. Tá? O Brasil tem aprovado cada vez mais leis punitivas e fundamentalistas e moralistas, todas elas em confronto com a Constituição. E por quê? Porque o brasileiro de classe média não gosta da Constituição, porque ela é civilizatória, enquanto o brasileiro ele é moralista. Evangélico, moralista, ele quer a justiça de Deus, ele não quer a justiça dos homens, ele quer a punição, ele quer o inferno, ele quer a morte. Bandido bom é bandido morto, na opinião dele, ele não é civilizado, ele nem acredita que a civilização existe, ele não acredita que o homem melhore, ele não acredita na evolução, ele não acredita que o homem é um ser que evoluiu, ele acredita que Deus fez o homem completo, moralmente completo. E o homem só perde. Ele perde moral, ele perde conhecimento, ele perde valores. Ou seja, Adão era perfeito. Tudo de lá para trás só piorou. E nós só vamos piorando. Essa é a ideia do fundamentalismo evangélico. Por isso, para ele, Constituição não é nada. Não é nada. Política não é nada. Tudo isso são coisas que atrapalham a vontade de Deus. Né? Ou seja, e a vontade de Deus qual que é? Não envolve Jesus não, porque o evangélico fundamentalista não trata de Jesus, ele trata de Deus, daquele Deus de Moisés, é daquele que ele fala, é daquele lá. Tá? Jesus é usado só para propaganda, Jesus é comunista, não é usado para né? É usado para propaganda. O que eles tratam é das muralhas de Jericó, tá? É aquilo que eles tratam, é o Deus de Abraão. É o Deus da guerra, é o Deus impiedoso, é o Deus forte, é o Deus moralista, é o Deus que impõe as coisas e que todo aquele vai abaixar a cabeça para ele, senão vai perecer. Não tem perdão, tem punição, é o Deus punitivo. Tá? E isso vem desviando a sociedade dos ideais civilizatórios da Constituição. Né? Exigindo cada vez códigos criminais e códigos civis cada vez mais duros, né? Ou seja, mais incivilizatórios, mais fundamentalistas, mais ignorantes, brutos, toscos, né? Brutais, desumanos, né? Porque são moralistas, né? E vão tentando flexibilizar e tirar da Constituição toda a grandeza que ela tem para puxar ela para a mediocridade do Código Civil Criminal, que exige a punição. Tá? E aí tem a colaboração da própria esquerda. Tá? Porque a esquerda, quando ela vê o crime que ela considera desumano, ela exige a punição. Tá? E aí todos nós vemos que essa velha história de que a lei está acima de todos nós. Não! A lei é o nosso chão, a lei é o piso, não é o teto. O teto é a dignidade humana. Tá? A lei é o chão. Tá?
Não sei se ficou bem confuso, mas eu acho que dá para vocês pensarem um pouco nessa possibilidade que eu acho que vai acabar se estabelecendo no direito, chamado assim, ou na justiça, que eu odeio esse nome direito, mas na justiça, tá? Talvez daqui a 200, 300 anos, quem sabe a gente consiga reverter todo esse obscurantismo que vem acontecendo agora, tanto no Brasil como no mundo, e essa luta para voltar ao fundamentalismo, com leis mais duras, com castigos mais fortes, com rigor, com autoridade, com tudo isso. Valeu? Um abraço para vocês. Tchau.